O planejamento de produção, materiais ou demanda começa muito antes de você receber o pedido do seu cliente. Se você souber dessas etapas que vêm antes, você vai se desenvolver muito na sua carreira porque você vai saber criticar estas etapas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que não acompanha, eu sou Marcel Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo aqui para você de qualidade para que você se desenvolva, para que você cresça, para que a gente troque ideias aí relacionadas a este tema. E o tema de hoje, que eu comecei aqui o vídeo, falando sobre o que acontece antes do planejamento de produção, antes do planejamento de demanda, antes do planejamento de materiais, enfim, todas as etapas que vêm antes disso. E por que eu estou falando sobre esse tema, tá? Porque muita gente acha que o processo de planejamento de produção, ele é só colocar o sequenciamento, é só colocar uma ordem de produção, tá? Muita gente acha que é isso, é só emitir uma ordem de produção e tá tudo resolvido, e não é isso, tá? E você precisa saber de todas as etapas que vêm antes para que você consiga criticar essas etapas e que você consiga ter propriedade para poder responder algumas coisas ou para criticar. E eu vou trazer aqui as etapas, você vai entender o que eu estou falando, tá? Primeira etapa, localização da fábrica. Alguém definiu a localização da fábrica. Quando a gente está falando de empresas maiores, tem todo um estudo para definir a localização da fábrica. Isso envolve o processo de planejamento de produção. Alguém olhou a capacidade, alguém pensou onde colocar aquela fábrica, porque ficaria mais próxima de algum fornecedor específico. Então, isto também é planejamento de produção, claro que num nível diferente, mas é importante que você saiba que essa disciplina de localização de fábrica existe, tá? E ela é super interessante e muito legal de se aprofundar. Segundo ponto, desenvolvimento de produto. Alguém teve que pensar o desenvolvimento daquele produto que está sendo produzido. E em algum momento, se o processo é feito da forma correta, o time que olha para planejamento de produção ou planejamento de materiais também participou do desenvolvimento do produto, porque tem várias coisas no desenvolvimento que podem interferir na produção, no sequenciamento de produção. Se o componente é feito dessa forma, se o componente é igual ao componente do outro produto, enfim. Então tem várias coisas relacionadas ao desenvolvimento do produto que você, que é do planejamento de produção, deveria participar ou pode participar. Mas o produto já foi desenvolvido. Ótimo! Você pode criticar o produto, pedir alguma alteração com o viés, olhando para o planejamento de produção, para aumentar a eficiência, para reduzir troca, enfim, você pode fazer isso, porque planejamento de produção também participa do desenvolvimento de produto. Terceiro ponto, desenvolvimento de processo. Aqui vale a mesma coisa. A sequência de processos, como os processos são feitos, o tempo entre os processos. Você também de planejamento de produção pode participar disso, não tem problema nenhum. Posicionamento dos equipamentos na fábrica é o quarto ponto. Layout da fábrica, posição dos equipamentos. Eu falo muito sobre isso, sobre organização do layout para poder otimizar a produção com base no portfólio de produto, acompanhe os conteúdos, tem muita coisa legal para fazer aqui. Isso muda a eficiência de uma fábrica, muda de patamar, tá? O resultado de uma fábrica, um simples reposicionamento, uma simples reorganização dos lotes muda muito, tá? Eu particularmente já vi fábricas cortando turno só porque conseguiram reorganizar o fluxo no planejamento, tá? Cortando um turno inteiro, produzindo, ao invés de produzir em 3 turnos, passando a produzir em 2 turnos com o mesmo volume de produção. Você imagina o impacto disso no resultado da empresa, tá? E quem puxou essa alteração? O time de planejamento de produção, porque conseguiu otimizar todo o processo. Quinto ponto, planejamento de capacidade no longo prazo. Eu estou olhando para baixo porque eu estou com a folha aqui, ó, tem o conteúdo escrito, porque o material é preparado aqui para você, tá? Não estou aqui simplesmente falando, tem toda uma pesquisa por trás aqui. Então, planejamento de capacidade no longo prazo, isso aí também é papel do time de planejamento, tá? Definir que equipamento vou comprar, definir se você tem várias fábricas, onde você vai colocar cada um dos equipamentos, em que fábrica vai ficar, enfim, tem várias coisas para olhar quando a gente fala sobre planejamento de capacidade no longo prazo. Aqui o sétimo ponto,
1, 2, 3, 4, 5, não. Sexto ponto, decisões de equipamentos para a produção. Já falei sobre isso aqui. Então, que equipamento você vai comprar, qual vai ser o investimento, quando comprar, quantos equipamentos, enfim, este é mais um ponto. Outro ponto, movimentação de materiais. Então, o posicionamento dos equipamentos interfere na movimentação dos materiais. Isso vai otimizar o fluxo de produção. Você também pode participar disso. Enfim, eu não vou falar sobre os últimos dois pontos aqui, lê na descrição, porque está ficando muito longo. Os principais eu já falei. E, na verdade, os principais não. Tem um aqui que é importantíssimo. Segurança e bem-estar dos colaboradores. Era o último ponto. Então, você de planejamento de produção também interfere nisso. Você não pode programar uma máquina que está com problema de segurança, está com falta de algum equipamento de proteção. Você precisa ser responsável por isso também e cobrar a solução desse problema, tá? E se alguma máquina precisa parar porque tem algum problema de segurança, você tem que ser o primeiro a solicitar a parada dessa máquina. E cada uma dessas etapas que eu falei interferem diretamente no fluxo de produção, interferem diretamente no seu dia a dia depois de executadas. É importantíssimo que você conheça isso, mesmo que você não tenha participado disso no passado, pode ser que ao longo da sua trajetória você participe disso em algum momento. E é importante que você conheça estes pontos. E mesmo que você não tenha participado, hoje mesmo, você pode, por exemplo, sugerir alguma alteração no produto, alguma alteração na embalagem, nos componentes, para melhorar o planejamento de produção, ou sugerir alteração no posicionamento das máquinas na fábrica. Isso também é seu papel, tá? Então eu falei aqui de vários pontos, era isso no vídeo de hoje, para que você entenda que a disciplina de planejamento de produção, ou planejamento de materiais ou demanda, ela é muito maior do que colocar uma ordem de produção, tá? Entenda isso e você com certeza vai se desenvolver na sua carreira. Um abraço e até o próximo vídeo aqui. Tchau, tchau.